Olá, eu sou o Smite. Hoje a gente vai fazer um desafio bem interessante no Pokémon Scarlet. Vamos usar um time somente de Shinies, mas com um tchan a mais, sendo somente com Pokémons míticos. E as regras desse desafio são as seguintes: Level Cap, não posso passar do nível dos líderes de ginásio, líderes do Team Star e titãs. Nivelamento, os Pokémons devem ter o mesmo nível sempre que possível. Entrada limitada ao time. Os Pokémon novos vão entrar um por vez na equipe ao derrotar os desafios do jogo, se o nível base deles permitir a entrada. Naturalidade. Não posso sair de cura artificiais, somente berries entre outros da categoria, e movimentos de cura. Depois de criarmos nosso personagem, o diretor da escola vem na nossa casa nos cumprimentar e pede para ficar sós com nossa mãe enquanto pegamos o uniforme. Na saída de casa, lá fora ele nos revela um gato noia, uma pimenta de máscara e um bloco de notas na barriga e um pato vantajoso. Mas eu vejo que nenhum deles nem é mítico e nem é shiny, então eu sigo em frente. Mas como sou obrigado a lutar com a Nemona, eu escolho a pimenta. A gente elimina o gato e... por que eu escolhi a pimenta? Simples, porque o gato, quando eu evoluir, ele vai ser tipo Dark, para ele simplesmente ter uma vantagem contra o nosso inicial de verdade, que nesse caso será o Mew. Para pegar o Mew, caso você queira, tem algumas formas. A primeira é você tendo um cartucho em japonês de Pokémon Emerald, que tem o item Odyssey Map, e você vai na ilha dele e faz a Shiny Hunt. Ou você participava de um evento que tinha no Virtual Console do Pokémon Red para poder ter o Mew e ter a chance dele vir Shiny. Enquanto íamos até o farol, somos burros o suficiente para cair de um penhasco e usar nosso telefone como paraquedas. E a gente vendo uma lagartixa mutante caída no chão, entregamos o nosso lanche. Ela levanta e nos escolta para fora da caverna. E lá fora, o Arven nos pede para lutar para definir a posse da lagartixa. E ele só tem um Scooped. Não sei se ele é canhoto, mas nessa luta ele não pôde fazer nada direito. Depois dessa surra, a Nemona nos mostra o panorama da escola. Isso dá pra gente uma ideia que pode nos ajudar no primeiro ginásio. Eu passo no Pokémart e compro algumas Pokétols. Com isso em mãos, eu dou a volta na área até ter um lugar que, mirando em um Pokémon e fugindo da luta com a ajuda da boneca, temos acesso ao mapa inteiro antes de podermos montar no Coraidon. Graças a isso, eu vou e ensino ao Mew o TM Fire Fang. Com isso ensinado ao Mew, a gente vai e segue para a entrada de Messacosa. E lá, a gente pode ter pela primeira vez no jogo uma luta de verdade com a Nemona, sendo a primeira luta com o Mew, o nosso inicial. Ela manda o cato de ervas, que aprende o fight, mas cai com duas mordidas quentes. Em seguida ela monta um Pikachu da Shopee que terá esta lista, mas seu moveset nem existe, é só Thunder Shock. Duas mordidas também é necessário para derrubar ele. Eu não sei se vocês notaram na luta com a Nemona, mas o que facilitou foi que o move que literalmente tornou essa gameplay inteira possível, o Reflect Type, até o momento não era conhecido por minha pessoa, pois pouquíssimos Pokémons aprendem ele. E como o nome sugere, a gente copia o tipo do adversário. Isso foi muito útil no início desse jogo. Nesse jogo, para enfrentarmos os líderes de ginásio, nós temos que fazer desafios antes. E nesse caso, o primeiro desafio é fazer uma aceitona inflável gigante e na cesta. E como é impossível de perder, nós facilmente colhemos a vitória e passamos o teste. A líder de ginásio do tipo inseto é a confeiteira Kate, que por curiosidade, ela aprendeu a cozinhar graças a um outro líder de ginásio que a gente vai falar mais à frente. Achando que seria uma luta fácil, já que a gente tinha um bom copo de fogo, mas o destino reservou outra coisa pra gente. Na luta, o Mew ele decide errar 2 golpes seguidos, e isso culminou no final a gente perder de uma forma tão dolorida que faz a espera de uma música de seta parecer fichinha. Na segunda tentativa, o Mew decide que está a fim de lutar e vence a consciência do Pinóquio sem problema algum. E mesmo levando muito dano daquela tarântula, a gente vence ela rapidamente. E quando o Tedbear entra em combate, a mordida faz ele recuar, e como éramos bem mais rápidos que ele, conseguimos assim vencer, derrotando a melhor confeiteira dessa franquia. Enquanto viajávamos, o Arven ele liga pra gente para enfrentarmos o Titã de Pedra e rapidamente conseguimos achar ele. Graças a ter ensinado uma rasteira pro Mew que mal tem perna para poder chutar alguma coisa, abrimos a casquinha de Siri que vai correndo pegar uma HM.
mas como ela não tá no jogo antigo, ela só achou uma erva brilhante. O Arven finalmente dá o ar da sua graça, e ele, e juntamente do próprio Titã, são a chave para a vitória. Pois o Arven usa Leer, enfraquecendo ele, e o Ciri usa sua habilidade que baixa suas defesas. Na manhã seguinte, a gente parte para o ginásio de grama, onde o teste era bem simples, era a gente só achar 10 Sunfloras e colocar em um cercado, nada demais. E pelo menos ao contrário da versão anterior do Pokémon Scarlet, essas não estão se movendo a 2 FPS. O líder de ginásio é o Praxius, um dos 2 trabalhadores mais sofridos desse jogo. Ele é um artista e um líder de ginásio, e ambas as profissões não pagam bem, e por isso ele tem uma orelha muito aparente. Eu tenho pena desse cara. Nessa luta de ginásio, começa a chover, e o que à primeira vista pode parecer uma desvantagem para mim, já que eu tenho um movimento de fogo, na verdade não muda em nada, porque eu consigo vencer rapidamente o petilho dele, e sem muito esforço, o seguinte a cair dele foi o Smoliv. E quando finalmente o Sututo decide aparecer, ele ter esta lista pro tipo grama, só que o que era o maior sonho dele ser, se tornou sua maior fraqueza, sua maior ruína, porque foi desse jeito que eu consegui, continuando usando mordida, derrotar esse ginásio sem muito esforço. Após vencer o líder de ginásio tipo grama, a gente tem o direito de colocar mais um Pokémon no time, porque o próximo level cap atende o nível mínimo que ele está. E o Pokémon a seguir é o Darkrai. Existem 2 formas de se pegar ele. A primeira serve tanto para o Platino, tanto para o PTSP, Brilliant Diamond Shiny P, o remake da 4ª geração. Você vai fazer a quest da Cresselia, que é curar uma menina que está dentro do pesadelo, indo na Ilha Terra, catando uma pena e voltando. Com isso vai liberar, caso você tenha o Member Card em mãos, um hotel apontonado, que vai te permitir ir para a Ilha do Darkrai, onde tu pode caçar Shiny. E outro método é no Pokémon GO, onde vai ter um evento que você faz os desafios de ginásio, e com isso você tem o direito de batalhar com o Darkrai. Batalhando com ele, você pode capturá-lo, e tem uma chance dele ser Shiny. Tanto que é por isso que eu consegui pegar ele no level 20, porque ele é do Pokémon GO. O Darkrai do Platinum, porque eu não posso confirmar do PTSP, ele vem level 50. Quando eu vou enfrentar o próximo Titã, eu tenho que primeiro passar pelas pedras que ele arremessa, que não é nenhuma dificuldade, já que as mesmas se movem até que bem devagar. Eu fico com medo do Darkrai upar de nível por conta do próximo desafio, e decido não levar ele pra luta. Mas quando eu não consigo nem ao menos tirar metade do HP do Titã, eu vejo que eu tenho que trazer ele pra batalha. E fico impressionado, o Darkrai chega em ponto respeito, coloca o Urubu do Shaco pra dormir, e junto com sua habilidade vai batendo até ele cair sem agir em nenhum momento. Enquanto o Arven chega pra segunda fase, a estratégia não muda nada, fico focando em fazer ele dormir, e mesmo quando o Titã acorda e usa Tormente pra me atrapalhar, o Nacli finaliza por mim. E agora a gente vai atrás do Team Star Dark, o autor da melhor música desse jogo. Ele nos dá um foreshadowing sobre o que vai acontecer pela frente nos desafios do Team Star. Na primeira tentativa, o Mil com muito esforço consegue tirar metade do HP dele, mas antes de cair, troca por Darkrai, que mal consegue arranhar, e quando ele desmaia, o Mil voltando para o combate só morre, restando somente o Pokémon que usamos para ter o requisito mínimo para o desafio Let's Go. Mas na revanche, eu lembro que eu tinha uma raiz de cura na bolsa, e quando o Mil fica com KP crítico, eu curo ele por completo, o que é necessário para vencer. Mas por que eu disse foreshadowing? É simples, principalmente nesses desafios, é onde que eu tive que mudar mais a estratégia e pensar fora da caixa, mesmo que seja uma mudança mínima como essa. Antes do ginásio elétrico, a Nemona nos desafia para mais uma luta, e durante esse período eu estava no Discord conversando com um amigo. Mas por que isso é importante? É bem simples, enquanto eu lutava com ela, chegava o momento de eu enfrentar com Floracato, e na hora de eu me curar, em vez de eu pegar a garrafa com água fresca, que está dentro das regras do nosso desafio, porque é água natural, né? Eu pego e uso uma Super Potion, então eu tenho que voltar e reiniciar a batalha. Segunda tentativa contra a Nemona, nós facilmente acabamos com o Rock Hub dela utilizando o Mil, e com várias ativações do Quick Claw, eu consigo também tacar do seguinte Pokémon dela, o Palme, e quando finalmente chega o Floracato, eu decido abrir com o Darkrai, que utiliza nesse momento o segundo move mais importante dessa gameplay,
Um Flink, ou como é traduzido, arremesso, ele permite com que, arremessando um item, quanto mais pesado ele for, maior dano é causado. Ou caso esse item tenha algum efeito secundário, esse efeito secundário vai acontecer no Pokémon inimigo. Por exemplo, nós estamos usando no Darkrai um Haripone. Esse Haripone permite com que o dano do Flink seja de 100 pontos de poder passe. Mas se a gente estivesse usando um item como Toxic Orb ou Poison Barb, simples, isso envenenaria um Pokémon. A única diferença é que Toxic Orb teria um envenenamento grave, enquanto Poison Barb um envenenamento leve. Mas tem uma desvantagem ao utilizar esse golpe, que ao arremessar o item no Pokémon adversário, esse item é consumido, mas ele volta depois da batalha, então não é tão ruim assim. Com a Nemona vencida, podemos fazer o desafio do ginásio elétrico, que é simplesmente onde está o Clavel, que por sinal, a roupa vermelha do diretor combina muito mais que a roupa roxa nesse momento, por conta que na primeira tela, ele se mistura melhor no lugar da frentista Choi. E depois de a gente conseguir achar ele 3 vezes e vencer alguns fãs malucos da Iono, a gente finalmente tem o direito de fazer a luta contra ela. Apesar de nesse momento do jogo já ter ficado um pouco normal, perdemos na primeira tentativa, para só então a gente conseguir vencer na segunda, eu garanto que essa vai ser a última vez que isso ocorre, por conta que nessa luta eu não perdi somente uma vez, eu perdi 2 vezes antes de ter como vencer Iono. E na luta vitoriosa eu abro de Mil, mas mudo por Darkrai, que com muita dificuldade consegue eliminar o Atron, tendo até mesmo que se curar com uma Cherry Berry. Aí, quando mudo pro Mil, que se prova como o mais forte dessa luta, pois consigo, graças ao Multishot, acabar rápido com Pele Bolt, mas eu não saio nem um pouco ileso, e mesmo com menos da metade da vida, o Luxus cai com 2 golpes e o único fight que ele usou nem mesmo consegue arranhar o Mil. Quando a Miss Magius entra em campo, eu como um verdadeiro pro player de Pokémon que joga desde os 11 anos de idade, eu esqueço que ela tem Levidate e, graças a Deus, eu não morro para um Rex, que costuma ser pesadíssimo toda vez que eu enfrento esse Pokémon. E mesmo ficando confuso no processo, eu arrisco um Fire Fang para queimar e consigo fazer isso. E para fazer o fogo tirar o máximo de HP possível dela, eu dou a última água fresca pro Mil e consigo restabelecer o Light Screen com a ajuda do Quick Claw. A confusão não parava esse Mil de qualquer jeito, logo em seguida saímos da confusão e graças a esse planejamento, tirando quase toda a cafetela, eu sacrifico o Mil para trocar de uma forma segura e o Darkrai, que com 14 pontos de vida consegue ser mais rápido que a Miss Magius e o Flink derrete a cafetela acabando com essa luta, o que tá pra gente um passe livre para a maior luta que vamos enfrentar a seguir. Mela, a Jean Star tipo fogo, a que queimava tanto com seu time, que me lembrou de quão cruel é o sol, pois ela não nos derrotou nem ao menos uma vez, nem ao menos 2 vezes, nem 3 vezes, ela conseguiu nos eliminar 5 vezes seguidas, ao ponto que o único jeito que conseguimos vencer foi pegando 2 TMs específicos que tive que dar a volta pelo mapa inteiro, evitando o ginásio, evitando outros Star, evitando as ligações do Arden no deserto, só para poder pegar o Reflect e o Power Gem um pouquinho antes da hora. A luta vitoriosa contra a Mela dependeu de vários fatores, e o principal deles é que ainda estava chovendo durante a batalha. Mesmo com o Darkrai tanto no campo colocando sol, a chuva não cessou de forma alguma. Com isso, eu troco o tipo do Mil pro tipo fogo usando o Reflect Type e eu saco o Reflect para poder aguentarmos mais as pancadas. E com isso, uso 2 Power Chains para poder acabar com a tartaruga. Já no Refrafrum, o Quick Claw nos ajudou bastante a darmos mais danos em menos tempo, o suficiente para que o sol em meio campo finalmente desapareça, normalizando o clima e assim deixando o Rayquaza muito menos confuso ao ver a chuva e o sol ao mesmo tempo em campo. O Refrafrum ele passa a usar Flashing Torch e eu resisto o suficiente para tirar ainda mais da vida dele e repor o reflexo no campo. O Mil resiste tão bem que sobrevive somente com 1 ponto de vida, e o Quick Claw ativa mais uma vez para deixarmos o carro no vermelho, quase eliminando assim o Relâmpago Marquinhos, e o Mil ele cai como um verdadeiro herói nessa batalha. Darkrai chega
verifico como está a situação para que eu não tenha imprevistos e finalmente, utilizando o Terastalto tipo Tark, eu utilizo o Flink e arremesso todas as minhas frustrações nesse maldito carro e finalmente elimino ele. O desafio mais difícil desse jogo, com toda certeza. Depois da tempestade solar, que foi o desafio Tamela, eu vou atrás do Aforme, o titã do tipo metal. Ele é um desafio incrivelmente mais fácil que ela, e ainda por cima ele se esconde feito Chopper, se expondo totalmente e ficando completamente invisível quando pensa que está escondido. Basta perseguirmos esse minhocão e o Darkrai nessa luta vence com o Flink e um Full Play que eu ensinei para ele para ter mais um step que eu possa usar mais do que uma vez por combate. Na segunda fase, eu utilizo a exata mesma estratégia, mas o Arven também nos dá uma pitadinha de ajuda, que diminui a defesa desse desenho animado ambulante, o que facilita muito a nossa vida. E após muita espera, finalmente a gente pode colocar um novo membro na equipe, o Deioxys, que graças ao level cap do próximo ginásio pôde entrar no time. Caso vocês queiram capturar um Deioxys seu, basta vocês fazerem o seguinte: caso esteja na terceira geração, você tem que pegar qualquer um dos jogos. Com esse cartucho em mãos, você vai procurar e ver se ele tem o Aurora Ticket. Tendo o Aurora Ticket, você vai então ir para a ilha do Deioxys e fazer os encontros. Basta seguir o menor caminho possível na direção dos triângulos, que assim você vai ativar a batalha contra ele. Caso você não queira e nem se importe em pegar o Deioxys Shine, você tem a opção de fazer o pós-game do Omega Ruby Alpha Sapphire, o Delta Episode, e lá, bem no final, você vai ter uma luta contra o Deioxys, que é totalmente capturável e totalmente Shine Locket. Quando vamos se desafiar ao ginásio, Kofu, o cozinheiro viciado em leilões e tutor culinário da Kate, ele sai correndo para ir para um leilão. Enquanto isso, a atendente chega até a gente e notifica: ele esqueceu a carteira, por favor, devolva. Indo até lá, a gente chega na cidade do leilão, cruzando o deserto, e ele nota somente naquele momento que esqueceu da carteira. Após vencermos o NPC sem importância, ele nos pede para conseguir os temperos exóticos no leilão, o que não é muito difícil pra gente. Outra coisa, que ele não é nem um pouco difícil na sua luta de ginásio. Quando vamos enfrentar o líder de ginásio, Darkrai da Terra, e somente com um full play consegue eliminar o demônio marinho de Paldeia, e em seguida coloca o Octrio para dormir, e com a utilização do Flink, ele consegue dar um hit kill. Eu, tentando dar um destaque para o Deioxys, pois ele não tinha conseguido fazer muita coisa até então, ele consegue tirar metade da vida do Terra Água Crabominable antes dele cair. E quando o Darkrai volta, ele aguenta bem a pancada, mas consegue pôr o caranguejo para dormir, finalizando ele em seguida, e a gente concretiza assim mais uma insígnia e a metade da gameplay. Desse jeito, finalmente podemos adicionar mais um membro à equipe, a Shaymin, que na minha intenção era sempre usar ela na forma Sky, só que por conta da mudança de horário constante do Pokémon Scarlet, eu quase nunca consigo utilizar essa forma. Graças ao Kofu, eu pensei que naquele momento do jogo eu já teria provado do poder dos míticos e seria mamão com açúcar até zerar. Só que eu me enganei completamente, por conta que o Team Star Poison, ele não foi tão destruidor como a Mela, mas o veneno dele com certeza deixou umas cicatrizes na gente, porque a gente só conseguiu a vitória depois de perder 3 vezes seguidas. Durante a luta vencedora, eu começo usando o Mew, que utiliza Bulldozer para acabar com os flutantes. E como eu troquei o tipo do Mew, o sacrifante não conseguiu matá-lo. E, para poupar ele, mudo para o Darkrai, que vem na estratégia básica de pôr para dormir e usar Full Play em seguida, tanto no primeiro Refrafundo quanto no Muck, mas agora que começa a parte difícil da luta, com o Refrafundo final. Tento utilizar Flink, mas antes quase levo metade da vida em um golpe certeiro, e ainda quase não tô dano. Ele envenena o campo, e pelo menos, para garantir mais dano, fico spamando o sacrifante. No processo, também fico envenenado, mas pelo menos consigo fazer um bom serviço com ele. Faço a estratégia maluca de pôr a Shaymin em batalha com o único intuito de curar o Mew, e superando minhas expectativas, ela aguenta um hit, mas não consegue se curar 2. Quando o Mew chega, consigo fazer ele resistir o suficiente para deixar ele com 1/3 da vida, mas o destino é inevitável, e chega ao Deioxys e prova que ele não é fraco. Ele usa um Psychic Terra Step, e foi o suficiente para colocar esse carro de volta na garagem.
Depois de limparmos o veneno da nossa roupa, a gente decide ir no restaurante fazer um pedido simples, que é um bolinho médio de arroz com molho picante. Mas Tunata, um CLT que merece pelo menos um mês de folga para dormir bem e todo o apoio do mundo, se levanta para me desafiar numa luta de ginásio. Esse rapaz se apresenta como Larry, o líder de ginásio dali. Então ele expulsa 90% do restaurante e abre de Komala e eu de Mil. Durante a luta, a única coisa que o Komala consegue fazer é pôr a gente pra dormir, e a gente, utilizando o machete do Barry, consegue anular isso e finalmente matá-lo. Quando o Tutum Sparse chega em batalha, eu envio o Deoxys para acabar com isso rapidamente. Eu dou Tera Psíquico e Psybeam, que se mostra um golpe crítico, mas o Tutum Sparse, brincando de Calyrex, ele simplesmente aparece com duas habilidades, né? Porque ele sobreviveu com um ponto de vida. Para poupar o Deoxys, eu troco e coloco o Darkrai em seguida. Ele leva um golpe que quase deixa ele na metade da vida e ele tenta dar Sucker Punch, só que ele repita com Claire, nos paralisando. Felizmente, no turno seguinte, a gente não é afetado pela paralisia e consegue finalizar ele com outro Sucker Punch. Como seu último Pokémon, Larry decide então enviar Staraptor, que rapidamente terastaliza para o tipo normal. Como contramedida, eu ponho o Mew em batalha, que utiliza a estratégia de spamar Power Chain, que apesar de não ser super efetivo, é o golpe que mais causa dano que ele tem. Staraptor, seguindo essa mesma estratégia, ele passa a spamar o Facade, que vai mitigando a vida do Mew até ele cair, e envia o Deoxys para a batalha, que por conta da paralisia, ele é mais lento que o Staraptor. Desse jeito, ele iria morrer se não fosse o Pop Sash que eu coloquei previamente, e com isso, a gente finalmente consegue atacar o Staraptor e eliminá-lo uma vez por todas, fazendo assim que a gente seja vencedor dessa batalha e consiga a insígnia do líder Larry. Dentro da nossa vitória contra o líder de ginásio, Nemona fica extremamente ansiosa para a batalha, e então ela chama a Keta também para ser a juíza dessa luta. Eu utilizo o Mew como primeiro Pokémon e ela abre de Lycanroc. Eu troco o tipo do Mew e uso Bulldozer para dar um dano massivo no cachorro e derrubá-lo desse jeito. Enquanto isso, a Nemona usou a Rock e deixou o nosso mítico no vermelho. Quando o Kumi chega, eu ponho o Darkrai para lutar contra ele. Eu tento fazer ele dormir, só que falho e levo um golpe de Ultra Compulso bem no olho da cara, mas felizmente Ultra Compulso mal dá dano, o que me permite utilizar outro Hypnosis para poder fazer ele dormir. Desse jeito, isso me dá liberdade para utilizar Roleplay até o caracol cair. Com a chegada do Balmo, envio a Shaymin. Com o Magical Leaf, deixo ele com a metade da vida, Raden Vingança, decide nos paralisar, mas consigo não cair no efeito e termino com ele no outro golpe. Como a Scaura tá vindo, penso em trocar, mas decido manter meu Ouriço verde em campo. Terastalizo ela para aguentar mais alguns dos seus golpes, e como caio no efeito da paralisia, eu então curo a Shaymin e consigo dar um golpe na minha mascarada. Mas mesmo com meus esforços de manter a Shaymin viva, ela deixa seus últimos anéis caírem e desmaia. Darkrai vem e já dando um boa noite, utilizo Fling, o gato de botas que somente com o uso da minha habilidade eu faço ela cair, e mais uma vez saímos vitoriosos. Em busca da penúltima insígnia de ginásio, nós temos que fazer o seguinte desafio, que é preparar a plateia para a luta principal, o que não é nem um pouco difícil, só temos que vencer alguns rantolas sem problema e sem esforço algum, e com a plateia aquecida, podemos então ler as rimas de arrepiar e começar uma luta em dupla. Abro de Shaymin, Sky e Deoxys, achando que seria mais rápido, até tento um Shadow Ball no Mimikyu, mas tanto ele como o Banette foco no Deoxys, matando o mesmo, mas esta oportunidade para Shaymin quebrar o Disguise com Ice Slash. Darkrai entra no lugar e já terastalizo ele com Sucker Punch para causar um dano pesadíssimo no Banette, enquanto outro Air Slash impede Mimikyu de agir. Depois de receber os buffs da plateia, uso Sucker Punch no Mimikyu e Air Slash no Banette, eliminando ambos no mesmo turno. E a Rhyme envia Tox Triste de Healthstone,
Rapidamente, ela terastaliza o Toxtricity para Fantasma, mas consigo usar Sucker Punch nele, que por uma boa surpresa, mata com somente um golpe. Enquanto Magical Leaf tira metade da vida do cachorro desvivido. Disto, um golpe inesperado, Bayrook, derruba o meu espectro, mas consigo fincar no turno seguinte, e agora eu só preciso de mais 2 insígnias. Eu indo em busca de um desafio, Arven me liga notificando que no deserto tinha um mamute pequenino ali. Chegando, eu vejo que ele era muito maior do que esperado, então manda Shaymin, que afugenta o elefante para a suposta toca dele, e na luta já estava tranquila, o Arven finalmente aparece para completar o time e conseguimos derrubar o elefante e podemos ir catar outra erva. A Nemona, vendo que a gente estava de bobeira, nos convida para uma partida amistosa perto do ginásio psíquico, que aproveitando a conveniência, eu aceito. Ela abre Like Rock e eu te mil mais uma vez, apenas tacando um pouco de terra, já faz o cão voltar pra tona. Com a Alesma vindo, mando Deioxys, que somente com 2 Teraflashes faz o sal terastalizado secar aquele caracol. Quando o Palmot vem, eu me aproveitando do fator que eu tenho resistência aos golpes dele, eu uso isso pra eu ficar me buffando, e sempre que necessário, eu curava a cabeça Shaymin. Quando ele me paralisava, eu usava uma cura, só que como só tinha um item desse, assim quando a paralisia, eu não consigo mais me curar, e como não tinha outra opção, eu parto pra cima e ataco ele, o que prontamente dá um hit kill. Quando a minha Oscarata vem, eu tento atacar, o Cookie Claw é reativa, só que a paralisia me dá uma parada brusca. Heroicamente, eu consigo resistir a 2 slashes críticos e, contra a medida, eu desfiro um slash e desintegra o gato de meia calça, e com isso, a penúltima luta contra a Nemona foi vencida. No ginásio que estava ao lado, eu vou fazer um teste para poder batalhar, e esse teste é de expressar as emoções. Como não sou um introvertido, que está no quarto nesse segundo, passo sem esforço algum. Como sempre, eu inicio a luta de Mil e ela inicia a luta de Faris Girafe. Mal consigo tirar metade da vida dela e o meu Mil já se despede, e Darkrai, sempre se mostrando como o melhor Pokémon desse desafio, já acaba com a pescoçuda que não é o Raikou. Mas o que vem rápido vai rápido. A Catevoa chega em campo e já bane o Darkrai da luta. Com sangue nos olhos, Deoxys chega e sem o Terastal finca o Darkrai com o Shadow Ball. Permanece em campo quando a Apis Cruz chega e ele faz ela voltar para o limbo, da onde a sua Mitiforme, que nunca existiu, vive. Enquanto o Terapsíquico Floshes vem, ele deixa uma marca com bom dano antes de ativar o Focus Sash, e com mais um Shadow Ball, deixa ela com a vida crítica. A Shaymin Si vem para marcar o ponto final da luta quando o Deoxys é derrubado. Finalmente, a gente pode ir para o último ginásio. Indo para a Montanha Nevada fazer o último ginásio, eu realizo o teste, que é bem simples, só devemos basicamente fazer um minigame de esqui, que merecia muito mais destaque nesse jogo. Com ele concluído, a gente pode iniciar a luta contra o líder de ginásio, Cruxa. Quando a luta se inicia, eu abro de Deoxys para fazer diferente, e ele querendo se mostrar com seu mais novo golpe de Super Power, ele quase leva o primeiro Pokémon do Cruxa, a Frosmoth, que achando que estava no competitivo, faz o time inimigo ir mais rápido com o Tailwind, e utilizando um Knockoff, eu quebro o gelo dessa mariposa. Quando ele põe um urso polar em campo, eu envio o Darkrai, que rapidamente consegue fazer ele dormir, mesmo sendo que ele acabou de chegar na batalha. Eu deixo com o Volplay ele com 1/3 da vida, mas os pesadelos acordam o urso, que manda um Psychic Clash pesado, que nada adianta para parar o Darkrai, que conseguiu fazer ele cair e ficar no curso. Decido manter o Emo contra uma baleia, que está facilmente no top melhores Pokémons de aldeia para mim. Mas a velha estratégia do sono, pesadelo e agressividade transforma a baleia em óleo para Chandelure. Quando a Terra Altaria Gelo vem, o Deoxys busca o troféu dele, um Super Power, quase mata o Pombo, e quando ele espera receber um grande tornado, a Altaria consegue errar, o que dá brecha o suficiente para a finalização, e o nosso último ginásio foi vencido completamente. Assim, nós possuímos as 8 insígnias de ginásio, e após uma longuíssima espera, a gente finalmente podemos adicionar mais um membro ao grupo, a Taiance. E infelizmente, a Taiance já não é mais possível de se obter hoje em dia. Ela foi distribuída somente no Japão e na Coreia do Sul, sendo 3 dias em cada local.
E nada mais justo que depois de adicionar um Pokémon Fada à equipe, a gente já traz o Team Star do mesmo tipo. E esse, ao contrário dos últimos, Team Star, não perdemos uma vez sequer. Começamos a luta com a Diancie na Fox para ela não ter risco de passar sobre o level cap. E mais uma vez, eu abro o empate com o Mew, que contra o Azumarill eu vejo que mesmo com um golpe efetivo, ela reduz seu ataque com charme. E eu mudo o tipo do Mew para resistir melhor. Seu primeiro ataque erra e começamos a spamar Power Chain, já que não era um golpe físico. Quando vejo que o turno seguinte, um Play Wolf tira metade da nossa vida, eu continuo na ofensiva, deixando o mesmo no amarelo, enquanto o outro golpe deixa a gente com 10 HP. Arrisco mais uma vez outro ataque e sou agraciado com um erro inimigo, o que me permite ter a oportunidade para finalizá-la. Como sei que o Wigglytuff é um Pokémon bem resistente, quando ele vem para a luta, eu envio o Darkrai. Eu consigo errar o primeiro Hypnosis, que custa muito do HP dele graças a um Play Wolf. Mas, no segundo Hypnosis, eu consigo acertar, e com ela dormindo, eu manto um Full Play e Flink para enfraquecer o máximo possível. Mas quando ela acorda, outro golpe já nos derrota. E mais uma vez, decido arriscar. Manto o Mew, que com 10 HP para a luta, consegue vencer o Santum Iron Head muito bem acertado. Mas com a chegada do cachorro quente original, decido não brincar e envio Shaymin, mas esse cão bate tão pesado que com 2 golpes ele já eliminou meu ouriço. Enfio Deoxys, que com a sua forma de combate altera para finalmente eliminar esse cachorro. Mas o mais complicado vem agora. Refrafum entra em campo e manda um Therablast que arranca muito da vida dele e sobrevivo graças ao Focus Sash mais uma vez. E com outro golpe eu deixo ele na metade da vida, então tudo está nas mãos do Mew, recupero a vida dele com uma raiz e depois de um golpe que me deixa confuso, curo de novo e fico nesse ciclo de curar, pois apanho de mim mesmo e não queria de forma alguma ter que repetir essa luta, fazendo o necessário para sobreviver. Consigo acertar 3 Iron Heads que montam esse carro para a Terra do Nunca. Tudo que nos separa da liga é mais um titã e a delinquente do Team Star. Mas antes, devemos comemorar, pois chegou o momento do último membro da nossa equipe se unir, que é o Deu se junta ao grupo. Pela primeira vez, o Arven se junta a gente cedo, mas eu não consigo chamar isso de luta, já que a Shaymin estava com vontade de colocar um peixe no seu adubo e rapidamente oblitera o Dondoso, que se revela não ser um verdadeiro titã. Então, quando o Tatsukiri aparece, eu mando a Diancie para a luta. Apesar de não ser muito resistente, conseguiu provar o seu poder com alguns golpes, mas não aguentou o Tatsukiri, ficando com 12 de HP. Então eu mando o Keldeo, que também pela primeira vez aparece em combate, mas em vez de dar o golpe de misericórdia, ele erra e quem cuida disso é o Arven. Finalmente chegamos à nossa última adversária antes da liga, a Team Star lutadora. Eu abro de Diancie para dar uma chance a essa fada brilhar e eu começo erroneamente a buffar ela, enquanto leva muito dano e apesar de conseguir eliminar o Toxic Rock, fico envenenado e com pouca vida. Na tentativa de passar diante dos puffs com Peron Pass, isso não é me permitido por conta do Close Combat do Passimia. Eu mando o Deoxys ter astalizado em seguida, só para eliminar o primata de forma extremamente rápida. E quando o Lucario entra, eu envio o Darkrai para fazer ele dormir, quase morrendo no processo, mas agora eu tento dar uma outra chance a Diancie, curando ela, revivendo e colocando em batalha, e com o Lucario acordando, consigo dar 2 vezes Siliclin que o elimina. Em seguida, eu retorno com o Darkrai contra a Annihilate, achando que ia estar bem, eu ia conseguir vencê-lo, mas me descuido e isso acaba causando a derrota do Darkrai, o que não foi totalmente em vão, pois eu consegui, graças a isso, diminuir as defesas dele. Shaymin Sky entra e erra um golpe e morre para um punho de gelo completamente inesperado. E aproveitando a Diancie, mais uma vez, eu coloco ela em campo para poder fazer um sacrifício para eu poder reviver a Shaymin Sky, pois eu gostaria de usar muito ela, já que eu não tenho muita oportunidade, e como ela é mais rápida que o Annihilate, eu consigo eliminar ele utilizando somente um Air Slash. E com isso,
o último Pokémon da Team Star chega, o Refrafum alegórico final, mas ele vem lutar na teoria, porque na prática ele só fica spamando o Shift Gear, enquanto eu, com a Shaymin, fico atacando ele. E essa é a oportunidade perfeita para eu mandar ele direto para o Repoke, porque ele foi totalmente quebrado. Ao contrário do que eu estava esperando e toda a minha expectativa dizia, a Liga Pokémon foi extremamente fácil. Eu nem ao menos curei os meus PPs durante as 5 lutas, eu fui direto, mas como elas são importantes, eu vou deixar aqui uma timelapse para não ficar maçante para vocês escutarem toda hora uma narração repetitiva. Então, vamos finalmente partir para os últimos desafios importantes desse jogo. O primeiro sendo a verdadeira campeã, a Nemona. Ela, mais uma vez, abre de Lycanroc, e eu sabendo disso, abro de Keldeo, que vence somente com Secret Sword. Logo então, quando ela vai enviar o Palmote, envio a Tayance para a batalha. Com um golpe que gasta toda a energia elétrica, Palmote quase me mata, mas assim perde sua tipagem. Eu fico livre para eliminar ele com somente um golpe. O Artworm vem e Keldeo retorna, mas ao contrário do canino, a minhoca sobrevive a um Secret Sword e seu Body Press até tira uma boa vida, mas não o necessário para eliminar o meu cavalo, e com mais um golpe ela cai. Quando o Tuntum Sparse entra, mantém o cavalo achando que poderia vencer, mas a Serpente sobrevive criticamente e com o Hyper Drill elimina meu My Little Pony. Deoxys só dá o golpe de misericórdia no Tuntum Sparse, meu Pokémon favorito dessa região, que é erroneamente odiado, e deixo ele em campo para lutar contra Kudra, que sabendo das suas defesas, terá estar listo para maximizar o dano com meu Psychic, que tira praticamente metade da vida dele. A Lesma Dragão revida com Dragon Pulse, que só sobrevivo graças mais uma vez ao meu foco e Sash. Mas mesmo assim, o Deoxys não sobrevive a mais um golpe e eu caio. No lugar, põe o Darkrai para matar o Kruta no Sucker Punch, e em seguida ela põe Meowscarada, que prontamente se terastaliza pro tipo grama. Eu tento usar um Hypnosis, mas como eu erro, recebo um Prayrolf muito bem forte na minha cara. Eu, para maximizar o dano que eu posso causar nela, eu coloco um Sucker Punch, mas não sobrevivo a outro Prayrolf. Starter contra Starter, Mew vs Meowscarada. Eu pensando que ia causar muito dano com Fire Fang, recebo um Power Trick que quase me leva. E na tentativa de morder ela de novo, o Shadow Claw elimina meu inicial, mas eu ainda tenho um Pokémon capaz de resistir. A Shaymin, lentiforme, que mal levava dano do Prayrolf, revida com um Slash que deixa o Pisciano com 1 ponto de vida. Desesperada, tentando acabar comigo, ela usa um Flower Trick, mas a Shaymin aguenta
e finaliza a campeã Nemona, nos consagrando vencedores. Isso seria o que eu falaria, mas nós ainda temos uma luta para fazer. Nas profundezas da área 0, a Yasata nos pede para desligar a máquina do tempo, e para isso temos que a vencer numa luta. Ela começa com Slithering e Eudemil, decidido mutar para Shaymin, que leva um dano considerável de um low kick, mas sem nem poder agir, ela cai para um Lang. Depois, Deoxys Centra quase elimina com só o golpe. Sobrevivendo a outro Lang, ela acaba com a Volcarona Retrô. Butterman chega e em seguida, de forma surpreendente, sobrevive e manda meu ET conhecer o Rayquaza. Sem muita opção, manda que eu tenho que aguenta receber um Thunderbolt e dá uma lavagem rápida na maldição, mas a mesma é purificada. Chega Scream Tail e eu mando a Tayance. Além de errar um golpe em mim, eu, ao usar Diamond Storm, consigo um buff duplo de defesa, que se prova útil a aguentar tranquilamente um 100 headbutt. Outra chuva rola solta e mais defesa para a fada rochosa, que deixa Paradox no vermelho, e mais uma vez errando o golpe, é o necessário que eu tinha para finalizá-lo. E mesmo tendo a defesa no talo, decido mandar Keldeo no lugar para lutar contra os anti-choques, que rapidamente se mostra uma burrice sem tamanho, pois ele cai num só golpe, apesar de ter conseguido atacar primeiro. Mew retorna para a luta, deixando o magnético queimado com sua mordida, e eu sou burro o suficiente de testar o dano do Power Gem, pois isso permite ele quase me desviver. Felizmente, graças à outra mordida e à queimadura, o fã mais fraco de metal cai. Blood Bonnet entra, e como seu último aliado, ele resiste muito bem a uma mordida, mas dessa vez ele elimina meu Xenon ambulante. Darkrai vem, tentando fazer o cogumelo dormir, mas precisa de 2 tentativas para surtir efeito. Aproveito para reviver a Shaymin e troco para ela, e ela na mesma hora acorda e me dá um leve dano. Quando vou atacar, recebo um Sucker Punch bem pesado, mas pelo menos ele fica com menos da metade da vida, e prevendo o outro me curo com sínteses, me recuperando totalmente e dando liberdade para atacar sem se me preocupar com o dano, e arranco de uma vez por todas essa erva daninha da luta. Quando Horimon chega, coloco Tayance, mas isso resulta em um terremoto no meio da força dela. Mas acreditando que seria possível capaz de vencer o Horimon com um golpe 4 vezes efetivo, então eu mando Darkrai, que prontamente coloco ele para dormir. Então revivo a minha fada diamantinada e prontamente eu troco para ela. E mesmo com ele acordando e me mandando um golpe que é inútil, Tera está liso para tentar resistir, nem que seja um pouco. E ambas as minhas teorias estão certo. Resisto a um terremoto e meu Tensiliglin elimina o Paradox de uma vez por todas, fazendo assim eu vencedor desse desafio. E enquanto a luta scriptada vai acontecendo, eu gostaria de agradecer a quem chegou até aqui. Peço desculpas pela demora. Eu ia fazer CL6, mas desisti no caminho por ter perdido a graça do desafio. E também eu tive alguns problemas em relação ao roteiro, tendo que reescrevê-lo algumas vezes, e isso acabou atrapalhando um pouco a chegada desse vídeo.